Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Flask. E hoje nós vamos continuar vendo então as operações para fazer um login. Na última aula nós vimos operações CRUD do banco de dados, dessa vez nós vamos trabalhar com o login diretamente, então a gente tem que começar a deixar o usuário logar ou não no nosso banco de dados, na nossa aplicação, desde que ele tenha um registro no banco de dados. Então, para isso a gente vai utilizar o Flask Login, esse módulo aqui. Eu vou instalar ele aqui pra gente. Vamos lá. Venv, bin, pip3, install, Flask Login. Ok. Certo. O que o Flask Login vai fazer por nós aqui? O login ele funciona num processo de session também, parecido com aquele da session do banco de dados. É uma sessão que dura enquanto o usuário está ali mexendo, está ali trabalhando na aplicação. Então, o usuário que faz o login, ele fica logado até que essa session se encerra. Porém, a session do login não necessariamente se encerra assim que o usuário fecha a página. Pode ser que ela dure mais um pouco, dependendo das configurações. Então, o Flask Login é uma biblioteca que vai ajudar a gente a gerenciar essa session. Basicamente, a gente não vai ter que configurar nada dela. A gente só precisa fazer o usuário se logar nela e se deslogar dela, ok? Então, beleza, para começar, eu vou mostrar aqui já o processo de configuração para utilizar essa biblioteca, o Flask Login. Primeira coisa é adicionar o Login Manager, que é uma classe do Flask Login, assim como a gente adicionou aquelas outras classes como fala? Para cada biblioteca que a gente instalou, beleza? Eu estou olhando aqui, ele criou uns bancos de dados enquanto eu estava testando, depois eu dou um jeito nisso aí. Por enquanto está funcionando. Mas ok. Então, from Flask underline login, login import, Flask, login manager, ok? Então, essa classe é um gerenciador, igual aqui a gente importou um gerenciador que é uma instância do SQL Alchemy, aqui uma instância do Migrate. A gente vai ter também agora uma instância do gerenciador do login. Então, eu vou chamar ele de LM, é o Login Manager, ok? Uma instância em app, tudo bem? E aqui, deixa eu mostrar, ele mostra pra gente que ele faz de uma maneira diferente. Ele instancia o Login Manager sem o app, depois ele dá um init app, mas é o equivalente da gente fazer isso aqui, certo? E aí, para a gente utilizar esse Flask Login, a gente vai ter que adicionar algumas propriedades à nossa classe de usuário. Então, a gente vai ter que adicionar essas propriedades aqui, o isAuthenticated, isActive, isAnonymous e o getID. São propriedades que ele requisita para que o Flask Login funcione. O que isso vai mudar lá na nossa classe de usuário? Basicamente, quando o usuário estiver logado, o isAuthenticated vai retornar true. Se ele não estiver logado, o isAnonymous vai retornar true. Beleza? Então, isso aí o próprio Flask Login gerencia, ele só precisa que a nossa classe de usuário tenha esses métodos aí, beleza? A forma como a gente vai adicionar essas propriedades é como se fosse uma função, um método dentro da nossa classe. Então, eu vou vir aqui nas nossas tabelas. Deixa eu fechar isso aqui. Nossas tabelas, então, estão aqui. Na tabela de usuários, olha, junto com esses outros métodos, eu vou começar a adicionar métodos com esse decorator property aqui. Opa. Beleza. A primeira delas é isAuthenticated, que recebe self, e ela tem que retornar true. Nós não precisamos fazer nenhuma lógica dentro disso. O próprio Flask Login que vai gerenciar quando isso vai retornar ou não. Então, isActive, da mesma forma, tem que retornar true. Beleza? Aqui também no isAnonymous, ele fala que a gente tem que retornar true, mas se o usuário estiver logado, tem que retornar false. Então, basicamente, para um usuário logado,
A gente pode colocar aqui um return false. Beleza? E por fim, aqui já não é mais uma propriedade, é uma função, um método, o getID, que vai retornar então no formato de string self.id, beleza? Ok. No caso, como a gente está utilizando o Unicode, a gente retorna no formato de string, porque o Python 3, a string dele é sempre Unicode. Agora, no Python 2, a gente teria que retornar isso aqui utilizando o método Unicode, beleza? Porque a string do Python 2 ela já não é Unicode mais. Então, no caso aqui do Python 3, a gente pode deixar assim. Ok, então nossa classe agora está preparada para receber o Flask Login para trabalhar com ele. E a gente pode começar o login. E esse login ele vai acontecer utilizando esse método aqui, o método login user que o próprio Login Manager lá fornece para gente. Então, voltando lá na nossa página de login, se o nosso formulário de login for válido, tipo, o usuário inseriu informações válidas, então a gente pode fazer o login dele. Mas quando o usuário insere informações válidas, não necessariamente elas são completamente válidas. Por quê? Pode ser que ele tenha validado o formulário porque nosso formulário só verifica se ele inseriu as informações, mas isso não necessariamente quer dizer que aquelas informações estão corretas. Então, a primeira coisa, a gente tem que verificar se o usuário que ele inseriu existe. Então, user query.filter by username igual a form.username.data. Eu vou fazer um first aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um select perguntando se ele encontra no meu banco de dados um nome de usuário igual aquele que o usuário inseriu. Se ele não encontrou, já está errado aí. O usuário não existe. Beleza? Agora, eu tenho que ver também if you. Eu vou chamar esse you de user, vai ficar meio grande, vai quebrar a linha aqui. Então, if user, ou seja, se o usuário existe, e user.password igual a form.data.password, ou seja, aqui eu estou validando se o usuário existe e além dele existir, a senha que o usuário está armazenado lá foi igual à senha que o usuário que está utilizando inseriu, aí sim está tudo certo, eu posso fazer o login. Então, eu posso fazer user login, certo? Login user, contrário, login user, e passar, então, esse usuário que eu selecionei ali. Caso contrário, eu posso retornar uma mensagem. Eu posso retornar essa mensagem utilizando esse comando aqui, flash, ok? E aí eu retorno, por exemplo, que isso é um login válido, então inválido login, beleza? Aqui eu posso colocar um flash também, falando que ele logou, logged in, beleza? Então, se ele existir e tiver uma senha equivalente que o usuário digitou lá para mim, eu posso fazer o login dele. Caso contrário, eu vou falar para ele que o login é inválido, ok? Certo. Então, essa função login user eu tenho que importar do Flask login. Então, from Flask login import login user. E essa função flash ela é própria do Flask, ok? Então, posso usar ela aqui. Então, beleza. Eu tô com a minha aplicação aberta aqui. Olha só. Aí eu vou digitar Julia Risa. Vou colocar a senha 1234. Beleza, aconteceu alguma coisa aqui, mas não apareceu mensagem nenhuma. Por quê? Porque eu ainda não configurei o Flash para mostrar uma mensagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe já um código preparado para exibição de mensagens usando o Flash, que é muito mais tranquilo. Então aqui, olha, esse códigozinho aqui do HTML, eu vou copiar ele. A gente pode colocar ele no template de base e eu já explico ele para vocês. Ok, aqui está o título, aqui começa o conteúdo. Eu vou colocar ele depois do nosso menu. Vou colocar ele como um alerta. Eu acho que é isso. Já já eu confiro se é isso mesmo, que é o amarelinho.
E aí eu posso colocar então nossa mensagem. Olha só. O que está acontecendo aqui? Ele falou assim, olha, com essa variável messages, que é igual a get flashed messages, ou seja, ele está pegando todas as variáveis que está no flash e salvando nessa variável messages. Ele está verificando se tiver mensagens no flash, eu vou criar uma lista aqui e exibir essas mensagens uma por uma, fazendo um for aqui. Beleza? Então, se tiver mensagens no flash, a gente vai exibir essas mensagens. Basicamente é isso que está escrito aqui. Deixa eu ver, atualizar aqui. Aqui, olha. Então, tinha mensagens no flash, ele atualizou aqui para mim e apareceu. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse alerta para dentro do if, porque eu só quero exibir aquele alerta se tiver mensagens no flash. Vamos ver. Ok. Então, novamente, se eu tentar aqui, olha, ele mostra para mim que o login é inválido, porque ele não encontrou nenhum usuário com esse registro aqui salvo no banco de dados. Eu não sei se vocês lembram, mas meu usuário lá que eu tinha, eu apaguei. Posso criar ele lá de novo e a gente tenta fazer o login novamente, beleza? Mas fiquem, só para vocês repararem, né? Eu inseri tanto o nome de usuário quanto a senha e por isso ele não me deu nenhum erro de validação no formulário. O único erro que ele me deu é aquele erro que eu programei lá para aparecer se o usuário fosse inválido. Então, deixa eu vir aqui, eu vou criar na mão mesmo. Insert into users. Deixa eu ver, eu vou colocar tudo, né? Username. O próximo campo era password. Name e e-mail, certo? Que é values. Então vai ser Julia Risa, senha 1234. Nome Julia Risa de novo. E aqui meu e-mail. julia.risa@gmail.com. Beleza. Vou fazer esse insert. Eita. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Vamos ver. Deixa eu tentar reiniciar também. Deixa eu copiar a query, não sei. Opa, e eu fechei. Tá, vamos lá de novo. Storage. Insert into users. Username. Password. Name. E-mail. Agora os valores. Beleza, agora foi. É porque estava desatualizado aparentemente o que eu estava aberto aqui. Mas beleza. Agora existe um usuário chamado Julia Risa com a senha 1234. Vamos ver se vai dar certo. Ops. Deixa eu ver aqui qual o problema. Vamos printar esse user para ver o que aconteceu com ele. Cadê meu terminal? Tá aqui. Antes do erro. Ok, deveria estar funcionando. Password. Ah, tá. Aqui tá errado, é form.password.data, não é form.data.password, ok. Vamos ver se era isso. Voltar aqui, vamos lá de novo.
Ok, agora foi um erro do Login Manager. Vamos achar ele aqui. Bom, vamos ver se foi a minha inicialização. Até quando eu usava esse tipo de inicialização, dava certo. Pode ser que agora não esteja dando certo mais. Vamos tentar de novo. Agora sim, logou. Então, o que aconteceu aqui nesse erro é que ele não encontrou o Login Manager. O problema foi a inicialização aqui. A última vez que eu usei esse Login Manager, ele podia ser inicializado aqui também. Agora, aparentemente, ele não pode mais. Então, a gente é obrigado a fazer esse init app aqui, beleza? Esse init app é o que eu tinha falado para vocês, que é equivalente a colocar o app aqui, que seria instanciar, então, essa classe que a gente está utilizando a partir do nosso objeto Flask, então a partir do framework. Aqui ele está fazendo isso utilizando um método separado. Tudo bem? Então está aqui, o Login Manager está funcionando. Quando eu cadastrei então o usuário, eu fui capaz de fazer o login. Teoricamente, agora eu estou logada. Por enquanto não mudou nada, porque nós não configuramos nada que dependesse de um login. Mas aí nas próximas aulas a gente pode configurar então as permissões dos usuários que eles precisam ter login para acessar determinadas páginas. Beleza? Então, só para concluir essa parte, a gente também pode ter o logout. O logout ele nada mais é do que uma função, olha só, uma função de logout. Então, eu vou voltar aqui. Cadê as nossas páginas? Aqui. A nossa mensagem Flash apareceu lá. Eu posso tirar esse print dos erros aqui. Opa, aqui. Posso tirar esse print, já que a gente já está exibindo os erros lá no formulário mesmo. Então, o nosso login está funcionando. Inclusive, eu posso fazer um return aqui, redirect, para uma página qualquer. Por exemplo, por enquanto eu posso redirecionar para index. Opa, aqui tem um URL for. O que é esse redirect? É um redirecionamento, ou seja, quando isso aqui acontecer, eu posso redirecionar para outra página. Nesse caso aqui, eu vou redirecionar para a página index, ok? Quando eu fizer o login, eu não vou continuar na página de login, eu vou redirecionar para a página index. Para isso, eu preciso dessas duas funções, a função de redirect e a função de URL for, que a gente já tinha visto lá no HTML, a gente pode usar ela aqui também. O que a gente passa aqui não é o nome que a gente digita, é o nome da função, beleza? Então, essa aqui é a função index. E aí a gente tem que retornar o redirect. Para isso também eu tenho que importar ele aqui, importar o URL for, todos são do Flask, beleza? Então, quando eu faço o login, agora eu vou ser redirecionado para index. E eu vou criar aqui uma página de logout. Logout. O logout, igual eu tinha falado para vocês, vai ser só essa função aqui. Então, logout user, eu tenho que importar ela do Flask Login também. E eu posso fazer, então, redirect URL for para index também, beleza? Vamos lá. Se eu acessar, então, logout, opa, deixa eu importar ele primeiro. Logout user. Então, se eu acessar aqui logout, eu tenho que fazer um logout agora. Ah, sim, esqueci de um detalhe muito importante. Sem ele, a gente não iria conseguir fazer o login. Deixa eu procurar ele aqui. User Loader. User Loader, ele é uma função que vai fazer o carregamento dos nossos usuários, beleza? É uma função que a gente adiciona aqui, geralmente, como se fosse uma página, antes de tudo. Ele usa esse decorator aqui, Login Manager.userLoader, e por isso a gente precisa, então, importar o Login Manager do nosso app. O que ele vai fazer? Ele vai carregar um usuário, aqui que no caso é o usuário que está logado, e retornar os dados dele. Ou seja, sempre que eu quiser pegar o usuário que está logado no momento, essa função loadUser vai retornar os dados desse usuário, e aí a gente pode verificar então as informações do usuário logado, tudo bem? Então, eu tinha esquecido de comentar sobre essa função, ela é necessária. A gente pode simplesmente copiar e colar esse código aqui, porque
Isso aqui é basicamente que é o serviço dela, tudo bem? Como deu erro, eu tenho que... Opa, aqui não é Login Manager, é LM, né, que eu chamei. LM. LM. Vamos lá, mudar aqui também para LM, beleza? Ok. Agora sim eu posso fazer o logout. Essa propriedade Session Token, no caso, seria o nosso ID. Então, ID. Tudo bem? Beleza. Agora eu fiz o logout do usuário. Então, basicamente, esse load user vai carregar aquele usuário que está logado no momento e vai retornar os dados dele. O logout utiliza esse load user para ele ver qual usuário que está logado e fazer o logout dele. Por isso que estava dando esse erro. A gente pode colocar aqui também uma mensagem de flash logged out, beleza? Mas, por enquanto, é só para fins de propósito. O único propósito é a gente perceber que isso está realmente acontecendo, tanto login quanto logout. Se eu tentar fazer novamente, inclusive vamos mudar já o template base para aparecer os links, né, de login e logout do usuário. Então, if existe um... Opa, deixa eu colocar certinho aqui. Existe uma função aqui que vai falar para a gente se tem um usuário no momento. Então, if auth.user, se eu não me engano, que é o usuário logado no momento. Se não for isso, eu já confiro para vocês. Então, se tiver um usuário logado, a gente vai mostrar a opção de logout. Beleza? Eu vou mudar isso aqui para logout. A URL também vai ser URL for a função logout. Agora, se não tiver um usuário logado, então else, a gente vai mostrar o botão de login. Deixa eu tirar esse role aqui. Deixa só o botãozinho. Então, aqui seria o login, beleza? Para aparecer ali no cantinho da tela. Aí a gente faz o endif aqui, então. Vamos ver se é essa mesma, a auth.user. Eu acho que não é. Não é. Vamos conferir aqui. Qual que é o usuário logado no momento? Aqui é o current user. Não é auth user. Auth user é outro framework. Então, current user ponto is authenticated. Então, se o usuário estiver autenticado, se ele estiver logado, a gente exibe o botão de logout. Caso contrário, a gente exibe o botão de login. No caso, como eu fiz o logout, não tem ninguém autenticado, está aparecendo o botão de login. Vou fazer o login. Olha, loguei, aparece o botão de logout, beleza? Se eu fizer o logout, aparece a mensagem que eu desloguei. Então, é isso, ok? Essa é a forma mais básica de trabalhar com login. É muito fácil porque a gente não vai ter que se preocupar em trabalhar com as sessões do usuário. A gente vai simplesmente se preocupar em trabalhar com as funções de login, logout, verificação de qual usuário está logado, quais os dados do usuário logado. Então, é bem tranquilo de mexer. A gente não está gerenciando nenhuma sessão. Tudo isso está sendo feito por trás, beleza? Então, é isso. Na próxima aula a gente continua. Até lá.